A paz do Senhor. E também, junto a isso, porque falava Jesus por parábolas? Eu acabei de mandar um beijo para minha filha. Quando já passou aqui minha filha, minha esposa, meu filho, enfim. Estamos em casa, graças a Deus. Minha esposa acabou de chegar do serviço. Então ele fala assim, por que Jesus falava em parábolas? A gente sabe de que naquela época alguns espíritos foram enviados junto com Jesus para poder fazer a sua obra, ter aqueles companheiros como uma forma de divulgação também, e assim mostrar para todo o povo ali que eles são capazes de fazer também. Então, não só Jesus se tornou um líder, mas ele teve a capacidade de mostrar que nós também podemos ser este líder, esse transmissor e transmitir o amor, o conhecimento e o entendimento. Porque ele mesmo disse, serás deuses, fará o que eu faço e até mais. Então vamos entender ali também, porque Jesus fará em parábolas. E assim podemos ler. Porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Assim perguntou os apóstolos a Jesus, ali estava Pedro, então ele pergunta, por que falas em parábolas? E ele dá essa resposta. Porque ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aí Jesus já coloca uma frase totalmente diferente do seu contexto do amor. Então nós temos que entendê-la através do amor, da justiça e da caridade para poder interpretar o que ele quis dizer. E aí ele continua, por isso é que lhes falam em parábolas. Porque eles vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Então, o que isso significa? Significa que estavam pessoas presentes, mas nem todas estavam preparadas para poder ouvir o que Jesus tinha para nos trazer como uma boa nova, vamos dizer assim também, que era o amor, o respeito, a caridade, a justiça. Enfim, ele trouxe todas essas leis. E aí nós vamos entender também assim: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos, não escutareis, e olhareis com os olhos, e não os vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam, e eu os sare. Então, quando Jesus também fala e eu os sares, a gente consegue entender ali também uma lei de causa e efeito, uma lei de ação e reação. Ação e reação, tudo que vai e volta. Da mesma maneira que a gente envia, a gente recebe. Da mesma força que eu aplico, ela retorna. Ação e reação. Causa e efeito é a lei de justiça, de amor e caridade, através das reencarnações. Que o amor cobre a multidão dos nossos pecados, que a gente não carrega o fardo maior que nós temos que carregar, nós vamos pagar a 100ª parte das nossas dívidas. Então Jesus está diminuindo ali, através das leis de Deus, através desses ensinamentos, todo o fardo que nós temos que carregar. Então, se era para a gente carregar ali 100 quilos, nós vamos carregar 10 nessa vida. Então, nós somos aliviados. Então, este é o Sari, é a reencarnação. Através dessa bondade, da aquisição do amor, através do entendimento, da exemplificação da vida do Cristo, nós vamos sarar o quê? A nossa alma. Eu, espírito. Então, nós vamos melhorar cada vez mais. Então, quanto mais é dado, mais é cobrado. Por isso que Jesus fala, porque ao que tem, lhes se dará em abundância. Então, o que tem conhecimento, o que aplica o seu conhecimento, é evolução. Se dará a ele o que? Oportunidades. Se dará a ele a luz. Se dará a ele o amor. Se dará a ele trabalho. Se dará a ele missão.
Então, é te dado conforme o teu entendimento, é te dado conforme o teu saber, é te dado conforme a sua transformação moral para melhorar-se. E aquele que ele fala que aquele que não tem ainda tirará-lhe o que tem. Vamos entender que, como ele fala por parábolas, significa uma lei de causa e efeito também. Eu tenho algo em mãos, quase não tenho o entendimento, e eu não aplico a transformação do meu ser em querer entender o que pelo menos Jesus quis nos trazer. Então é como se eu não tivesse nem aí, vamos falar dessa maneira, um pouco mais baixa, mas como se eu não tivesse nem aí para Jesus naquela época. Então, quer dizer, eu já não tenho conhecimento, eu já não tenho vontade de aprender. O que vai me fazer? A lei de causa e efeito. Então, eu vou fazer coisas que não estão aos desígnios do amor, aos desígnios da lei de Deus, e tudo tem uma ação e uma reação, uma lei de causa e efeito. Então, é como se eu estivesse pagando aquilo que eu já estava em dívidas. Então, a gente sabe que através das reencarnações, nós vamos ter a oportunidade de crescer cada vez mais. Pegadas na areia,